Eu sempre digo que Deus coloca a gente onde precisa colocar, mas até hoje eu me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse limpado aquele quarto 5 minutos mais tarde. Porque naquele berço, naquela mansão cheia de ouro e silêncio, tinha um bebê morrendo devagar, e ninguém queria enxergar. Quanto mais eu me aproximava, mais eu entendia que por trás da madrasta perfeita existia uma maldade que nem novela tem coragem de mostrar. E que o milionário, cego de dor e de confiança, estava entregando o próprio filho nas mãos erradas. Mas eu prometo uma coisa: quando você descobrir o que realmente estava dentro daquela mamadeira, você nunca mais vai ver uma história de bebê doente da mesma forma. Fica comigo até o final, porque tem uma virada que nem eu acreditei quando vivi, e ela muda tudo. Eu nunca esqueço daquela manhã nublada em Belo Horizonte, quando entrei pela primeira vez na mansão do seu Augusto. A casa era tão grande que parecia ecoar o próprio silêncio, e cada passo meu fazia o piso brilhar de um jeito quase exagerado. Eu ainda estava me acostumando com o cheiro de produto caro, misturado com perfume de madame. Foi ali, no corredor do segundo andar, que ouvi o chorinho fraco do bebê pela primeira vez. Um choro tão miúdo que parecia pedir socorro sem dizer nenhuma palavra. Eu parei, encostei a mão na parede, e meu coração bateu fora do ritmo, como se quisesse me avisar de alguma coisa. Não era um choro de fome comum, era quase um lamento. Caminhei devagar até a porta entreaberta e vi o pequeno Miguel encolhido no berço, com o olhinho fundo e o rostinho mais pálido do que eu tinha visto no dia anterior. Senti a respiração travar quando notei a mamadeira quase cheia ao lado, com um leite tão ralo que chegava a ser transparente. Ali, eu soube que algo muito errado já estava acontecendo. Quando eu cochichei para mim mesma que esse bebê não chega vivo até domingo, não era drama, era intuição. Intuição de mulher que já cuidou de sobrinho, de vizinho e de filho de patroa que não dá carinho. Senti um frio subindo pela espinha, mas respirei fundo, porque não era a hora de entrar em pânico. A madrasta maldosa, a dona Lorena, ainda nem tinha aparecido naquela manhã, e eu sabia que ela adorava pegar gente desprevenida. Então limpei o berço, ajeitei o lençol e murmurei que Deus me desse sinal. Eu seguia fazendo o meu trabalho, mas meu olhar ia e voltava para a porta do Miguel, como quem vigia mais do que limpa. Enquanto isso, seu Augusto descia as escadas apressado, camisa social não passada e olheira de quem já não dorme direito desde que a esposa faleceu no parto. Ele sempre foi educado, mas dava para perceber que o luto tinha deixado o homem cego. Cego e vulnerável, fácil de ser enganado por gente com sorriso de revista e alma sem fundo. Foi na cozinha que encontrei as 2 mamadeiras do lixo. Uma delas com resquícios daquele leite aguado que eu tinha visto no quarto. Peguei o bico e olhei contra a luz, percebendo a textura estranha grudada nas bordas, como se alguém tivesse mexido demais na fórmula. Eu pensei, quem afina leite de criança? Eu senti a pergunta bater na nuca como martelo. A mão até suou. Guardei aquele bico no bolso do avental sem pensar 2 vezes, como se meu instinto soubesse que aquela prova ainda seria necessária. No resto da manhã, continuei limpando com o radinho ligado baixinho, ouvindo oração enquanto tentava organizar meus pensamentos. Cada canto da casa parecia esconder uma mentira, e o motorista, o tal do Hélio, andava apressado demais, sempre cochichando no celular e desligando quando eu chegava perto. Ele não me olhava nos olhos. Só fazia aquele sorrisinho torto de quem acha que engana todo mundo. E eu percebi. Motorista cúmplice não disfarça bem. Na hora do almoço, Lorena finalmente apareceu, toda produzida como se fosse para um ensaio de moda. Ela nem olhou na minha cara, só passou dando ordens e fingindo se preocupar com o Miguel. Disse que a enfermeira de confiança dela viria mais tarde, mas eu já tinha decorado essa história. Ninguém nunca chegava. O quarto trancava. O bebê ficava fraco, e o leite parecia sempre mais ralo que o normal, tudo combinando demais para ser coincidência. Quando peguei o Miguel no colo pela primeira vez, senti o peso, ou melhor, a falta dele. Era como segurar um passarinho frágil demais para o vento forte que ameaça derrubar. O menino procurava a mamadeira com desespero, mas logo desistia,
como se já tivesse aprendido que dali não vinha nada que enchesse a barriguinha. Aquilo rasgou meu peito de um jeito que eu não sei explicar. Mãe sente. Mulher que cuida sente. E a faxineira que presta atenção descobre o que ninguém quer ver. No fim da tarde, enquanto eu esfregava o chão da sala, a TV mostrava uma reportagem chamando Lorena de madrasta exemplar. Eu quase ri, mas foi um riso triste, daqueles que saem misturados com raiva. Porque enquanto o país inteiro achava que ela era uma santa, eu via a verdade ali dentro da casa. Era um teatro bem ensaiado, mas sem alma, sem amor. E o Miguel pagava o preço. A cada choro fraco, a cada olhar perdido, ele gritava silenciosamente por socorro. Quando seu Augusto saiu para outra reunião e a casa ficou silenciosa, eu senti que a responsabilidade era toda minha. Não tinha mãe, não tinha pai presente, não tinha enfermeira. Só eu e aquele bebê que não conseguia nem segurar a própria cabecinha direito. Foi ali que eu prometi, olhando bem para ele. Eu vou descobrir o que tá te fazendo adoecer, meu anjinho. Custe o que custar. Nem que o mundo inteiro diga que eu tô louca. E naquele instante, no fundo do peito, eu soube. Essa história não ia ser simples. Não ia ser leve. Eu estava prestes a mexer num vespeiro cheio de segredos, provas escondidas e gente perigosa. Mas se existe uma coisa que eu aprendi na vida, é que a justiça aparece quando alguém tem coragem de enxergar onde todo mundo finge que não vê. E eu ia enxergar até doer. No dia seguinte, cheguei mais cedo do que o horário combinado, movida por um aperto estranho no peito, como se Deus tivesse me cutucado durante a noite inteira. A rua ainda estava úmida da chuva, e o ar da manhã cheirava a terra molhada, aquele cheiro que acalma a gente mesmo quando o dia promete turbulência. Quando passei pelo portão da mansão, senti o silêncio mais pesado do que o normal, como se a casa estivesse segurando o fôlego. O choro do Miguel não veio, e isso me deixou ainda mais inquieta. Eu subi as escadas devagar, sentindo o coração bater na garganta. A porta do quarto do Miguel estava entreaberta, coisa que nunca acontecia quando Lorena estava em casa. Empurrei com a ponta dos dedos e vi o menino encolhidinho, sem forças para levantar o bracinho. Peguei no colo e senti que ele estava mais leve do que ontem, como se tivesse derretido um pouco. A respiração dele vinha curta, quase um suspiro cansado, e isso fez minhas mãos tremerem. Leite adulterado não machuca só o estômago, machuca o futuro da criança. Antes que eu pudesse pensar no que fazer, ouvi o salto da Lorena tocando o piso frio do corredor. Guardei o Miguel no berço e ajeitei tudo como se nada tivesse acontecido. Ela entrou sem bater, com aquele sorriso pintado que nunca chegava nos olhos. Perguntou se eu tinha visto a enfermeira dela, mas a verdade é que nem sombra de profissional passou por ali. A mulher falava com tanta pose que até parecia acreditar nas próprias mentiras. Madrasta maldosa não treme quando mente, treme quando é descoberta. Enquanto eu arrumava o quarto, ela saiu dando ordens pelo celular, falando de um jantar com investidores que aconteceria naquela noite. Festa, música, champanhe, corpo brilhando de tanto perfume caro, enquanto o bebê definhava no andar de cima. Passei um pano na cômoda e senti o cheiro forte do leite queimado que o Miguel tinha regurgitado na madrugada. Era um cheiro impossível de ignorar, daqueles que grudam na alma e denunciam o perigo. Foi ali que eu decidi que não ia mais fechar os olhos. Quando desci para buscar os panos limpos, cruzei com o motorista Hélio. Ele tentava esconder um frasco transparente dentro da jaqueta, mas eu vi. Ele me deu aquele sorriso torto, como quem desafia a gente a falar alguma coisa. Perguntei se ele precisava de ajuda só para medir a reação, e ele respondeu com ironia que alguns serviços a gente faz sozinho. Aquele homem podia até fingir que não tinha nada a esconder, mas o medo dele aparecia nos olhos. E onde tem medo, tem culpa. Lá na cozinha, peguei a mamadeira do dia anterior e virei de cabeça para baixo. O leite escorria tão lento que parecia mais água suja do que alimento. Aquilo me revirou o estômago. Lembrei da minha irmã mais nova, que quase morreu quando bebê por causa de um diagnóstico errado. A sensação era a mesma, injustiça, misturada com desespero. Eu sabia que precisava levar aquilo para alguém que entendesse mais do que eu. Faxineira não tem diploma,
Mas tem faro, e meu faro gritava: isso é crime. Quando Lorena saiu para fazer as unhas e seu Augusto foi para a empresa, a casa ficou só com o silêncio, eu e o Miguel. Peguei a mamadeira escondida, coloquei dentro do avental e disse ao segurança que precisava comprar um remédio para minha mãe. Saí apressada, quase tropeçando no degrau do portão. Eu não podia perder tempo, porque cada minuto longe daquele bebê parecia colocar a vida dele num fio mais fino. Caminhei rápido até o posto de saúde da esquina, pedindo a Deus para iluminar quem fosse me atender. Lá dentro, encontrei a Mariana, técnica de enfermagem, prima de uma vizinha minha. Mostrei a mamadeira sem explicar tudo, com medo de falar demais. Ela olhou a fórmula, cheirou, franziu a testa e disse sem rodeios: isso está diluído demais e tem rastro de antialérgico. Cada palavra caiu no meu peito como um tijolo. Era a confirmação que eu temia. Antialérgico tira fome, tira energia, tira vontade até de chorar. E em um bebê tão frágil, podia tirar a vida. Saí de lá tremendo. Voltei para a mansão com o coração martelando no ouvido. Quando entrei, Hélio me olhou de cima a baixo, como se quisesse confirmar onde eu tinha ido. Eu respondi com calma que fui orar, e ele soltou uma risadinha debochada, mas o olhar dele endureceu. Ele sabia que eu sabia, e isso tornava tudo mais perigoso. Senti na pele quando percebi que o jogo deles estava acelerando, e eu estava bem no meio do tabuleiro. Mas se eu tivesse medo, quem ia proteger o Miguel? No fim do dia, enquanto preparavam a festa luxuosa para os investidores, eu subi para o quarto do Miguel com a garra que só quem ama de verdade consegue ter. Abracei aquele corpinho fraco, sentindo o coração dele batendo devagarinho, como se pedisse para ficar mais um pouco nesse mundo. E ali, com ele no colo, eu fiz minha promessa mais sincera. Eu vou descobrir tudo, mesmo que isso custe a minha paz. Porque a verdade pode doer, mas a mentira mata devagar. Quando a noite caiu, a mansão parecia outro lugar. As luzes fortes, a música ambiente e o entra e sai de convidados mascaravam uma tensão que só eu parecia sentir. Enquanto o pessoal ria alto na varanda, eu subi as escadas devagar, com o Miguel apertado no peito, como se fosse meu próprio sangue. A respiração dele estava mais curtinha, e cada gemido me deixava mais certa de que o leite adulterado não era descuido. Era intenção. E intenção má sempre vem acompanhada de gente perigosa. Eu coloquei o Miguel no berço e sentei na poltrona ao lado, rezando baixinho do jeito que aprendi com minha avó no interior de Minas. A cada oração, eu sentia minha coragem aumentar, como se o Espírito Santo soprasse dentro de mim que eu ia precisar dela naquele momento. A televisão no andar de baixo elogiava a madrasta, chamando ela de exemplo. E aquilo me doía, porque eu era a única vendo a verdade por trás daquele sorriso frio. Justiça revelada não chega para quem tem medo. De repente, ouvi um barulho de vidro batendo. Desci devagar e encontrei Hélio trancando o carro do seu Augusto com um cuidado exagerado. Pela janela, vi o porta-luvas abarrotado de envelopes pardos, todos iguais, todos suspeitos. E pendurado na chave, um chaveirinho de hotel barato, desses de beira de estrada. Motorista de milionário não usa coisa assim por engano. Aquilo tinha história. Histórias sujas quase sempre escondem as respostas que ninguém quer ver. Enquanto ele me encarava, Lorena surgiu atrás dele exalando perfume forte demais, como se quisesse cobrir algo. A maquiagem dela estava perfeita, mas os olhos escondiam pânico. Ela me perguntou se eu já tinha terminado o que precisava no andar de cima. E quando eu respondi que sim, ela sorriu como quem esconde um truque. Foi nessa hora que senti. Eles estavam preparando alguma coisa. E fosse o que fosse, incluía o Miguel. Madrasta maldosa não age sozinha quando quer destruir alguém. Mais tarde, quando fui guardar os produtos de limpeza no corredor, ouvi risadinhas abafadas atrás da porta do escritório. Encostei devagar com o coração disparado e reconheci as vozes. Lorena e Hélio. Ela dizia que amanhã à noite tudo se resolvia, e ele ria baixo, como quem já tinha feito coisa errada demais para voltar atrás. Peguei meu celular e apertei o botão de gravação sem pensar. Cada palavra que ouvi era tiro certeiro contra eles.
Provas escondidas nunca ficam escondidas para sempre. Quando ela disse dose dobrada para acabar com as consultas, eu quase deixei o celular cair. Era como se alguém tivesse arrancado o ar do meu peito. Eu dei um passo para trás e esbarrei numa mesa pequena, derrubando um porta-retrato. O barulho ecoou pelo corredor. A porta abriu de repente e eu nem pensei. Corri. Entrei no lavabo e fechei a porta com o corpo, respirando rápido, tentando não fazer barulho. Foi ali, no escuro daquele banheiro frio, que eu percebi o tamanho da encrenca em que eu tinha me metido. Quando finalmente achei que estava segura, ouvi um choro. Mas não era do Miguel. O som vinha da parede do corredor lateral, um choro abafado, estranho, quase como um pedido de socorro escondido. Passei a mão pelo papel de parede até sentir uma fresta. Empurrei o quadro e encontrei um compartimento raso, cheio de fotografias. Fotos da Lorena com Hélio em motel, fotos dela assinando papéis com um estranho, fotos dele entregando envelopes para uma mulher de jaleco. Meu estômago virou. Ali estava a história inteira da farsa. No fundo do compartimento, encontrei um pendrive com a etiqueta Plano B. E naquele momento, eu entendi que eles tinham um plano de sequestro, que iam forjar culpa, que iam jogar tudo nas costas de alguém mais fraco. Adivinha quem? Eu mesma. A faxineira sem diploma, a empregada que todo mundo acha que não sabe nada. Senti a mão tremer, mas coloquei o pendrive na barra da calça e fechei o compartimento. Se eu caísse, ia cair falando. E se eu falasse, eles caíam comigo. Voltei para o quarto do Miguel com passos leves, como se o chão pudesse me trair. Peguei ele no colo e senti o cheirinho de leite queimado ainda grudado no pijama. O menino mal tinha forças para chorar. Passei a mão no cabelinho dele e jurei que ninguém encostaria nele enquanto eu estivesse viva. Era mais que cuidado. Era missão. Era chamado. E a gente não foge do chamado, mesmo que doa. E naquela madrugada silenciosa, com a casa toda mascarada de festa e mentira, eu entendi que estava entrando numa guerra. De um lado, a verdade. Do outro, o testamento falso, o plano de sequestro, o leite adulterado, o motorista cúmplice e a madrasta maldosa com ambição demais para ter coração. E no meio disso tudo, um bebê indefeso. E eu. Só eu. Mas às vezes, uma pessoa só basta para virar um destino inteiro. Eu quase não dormi naquela noite. Fiquei sentada na beira da cama, ouvindo a respiração fraca do Miguel, e tentando entender qual seria meu próximo passo. A mansão inteira parecia respirar mentira, como se cada parede segurasse um segredo que eu ainda não tinha descoberto. O pendrive, escondido na barra da minha calça, pesava mais do que ouro. Era prova viva de um esquema cheio de crueldade. E enquanto eu observava o menino dormir, eu sabia que não podia cometer um único erro. Quando o sol finalmente apareceu, a luz entrou pelas cortinas como se estivesse procurando rachaduras na verdade daquela casa. Levantei devagar, ajeitei o Miguel no berço e desci para preparar meu café. A cozinha estava silenciosa, mas o silêncio não era paz, era alerta. Até o barulho da geladeira parecia suspeito naquela manhã. Enquanto eu passava o pano no balcão, ouvi passos no corredor. Era Hélio. Ele entrou sem pedir licença e ficou me encarando como quem mede se vale a pena derrubar alguém. Perguntei se ele precisava de algo, tentando manter a voz firme, e ele respondeu que queria saber onde eu tinha ido no dia anterior. Minha mão gelou, mas a resposta saiu sozinha. Fui orar, Hélio. Ele riu, mas não foi um riso leve. Era um riso tenso, de gente que percebe que está sendo observada de perto. O motorista cúmplice não gostava de perder o controle. Saí da cozinha com a sensação de que ele sabia mais do que deixava transparecer, e isso tornava tudo mais perigoso para mim e para o Miguel. Subi para o quarto do bebê e encontrei a Lorena lá dentro, mexendo nas gavetas, como se procurasse algo que eu tivesse deixado escapar. Ela me olhou com aquele sorriso falso, perguntou como estava o Miguel e fingiu afeto. Mas eu vi o jeito que ela apertava os lábios quando o pegou no colo, como se a criança fosse um obstáculo entre ela e o patrimônio do seu Augusto. Madrasta maldosa não ama, calcula. E cada gesto dela era cálculo puro. A cada segundo,
Ela analisava se eu estava desconfiando demais. Fiquei ali, parada na porta, observando. Quando ela saiu com pressa, percebi que havia deixado uma lista sobre a cômoda. Uma lista de horários, remédios e observações, mas nada tinha sido anotado por profissional. Era a letra dela, letra controladora. Tudo aquilo cheirava a plano. Leite adulterado, antialérgico, doses dobradas, a peça se encaixava de um jeito terrível. Peguei o papel e dobrei, guardando junto às outras provas escondidas no fundo da minha bolsa. Cada detalhe podia salvar a vida do Miguel. Antes do almoço, seu Augusto chegou exausto, com o olhar perdido de quem carrega o mundo nas costas. Ele me perguntou se estava tudo bem, e por um segundo eu quis contar tudo. Mas o medo de falar antes da hora me segurou. Ele confiava tanto na Lorena que qualquer acusação minha podia virar contra mim. Então respondi que Miguel precisava descansar. Ele assentiu, sem perceber a gravidade. Milionário enganado, não enxerga o golpe até tropeçar nele. E ele estava prestes a tropeçar. À tarde, a casa ficou estranha demais. Lorena passou a caminhar pelo corredor com mais frequência que o normal, sempre falando no celular com alguém que ela chamava de doutor. Hélio limpava o carro como se fosse viajar, mas ninguém tinha dito nada sobre a viagem. E o bebê? O bebê chorava sem força, cada vez mais fraco. Enquanto eu preparava a fórmula correta, minhas mãos tremiam. Eles estavam se mexendo rápido. Era como se soubessem que eu tinha visto demais, ouvido demais, entendido demais. No fim do dia, tomei uma decisão que mudou tudo. Entrei de fininho no escritório da suíte e comparei as assinaturas do testamento com documentos antigos do seu Augusto. A diferença era gritante. O verdadeiro parecia dança de caneta. O falso parecia rabisco de criança apressada. Fotografei tudo. Fotografei a capa trocada, os contratos suspeitos, a pasta esvaziada. Cada clique do celular era um passo rumo à verdade. E cada foto era a garantia de que, mesmo se algo acontecesse comigo, a verdade não morreria. Quando desci as escadas, ouvi vozes na garagem. O pediatra que Lorena chamou tinha chegado, mas algo nele não batia. O sotaque dele era conhecido demais. Lembrei do chaveiro do hotel barato preso na chave do Hélio. A ligação entre eles era óbvia como a luz do dia. Voltei correndo para o quarto, tranquei a porta e tirei o pendrive do bolso. Eu precisava saber o que tinha ali dentro antes que fosse tarde. Tranquei o banheiro, sentei no chão gelado e abri os arquivos no meu celular. Cada vídeo era pior que o anterior. Ali, diante da tela pequena, eu vi com meus próprios olhos o que eles faziam. Lorena ensinando a babá a diluir o leite. Hélio reclamando do preço do remédio. A médica explicando como doses pequenas derrubavam o apetite do bebê sem levantar suspeitas. A última pasta chamava Plano B. Era sobre forjar um sequestro. E a culpada? Eu. A faxineira vulnerável, perfeita para ser sacrificada. No espelho do banheiro, olhei meu rosto e percebi que eu tinha duas escolhas: fugir ou enfrentar. E fugir nunca foi meu verbo. Passei a madrugada inteira de olhos abertos, mesmo com o corpo implorando por descanso. A cada cochilo que tentava dar, vinha a imagem do vídeo do pendrive. A voz da médica ensinando como enfraquecer um bebê sem deixar marcas. Era cruel demais, mesmo para gente que já tinha visto muita coisa na vida. E quando eu finalmente me levantei, com o dia clareando lá fora, senti que meu coração tinha virado uma armadura. Se eles queriam guerra, iam encontrar alguém disposta a lutar até o fim. Desci devagar, cuidando para não fazer barulho no piso frio da mansão. O ar tinha cheiro de café requentado e perfume doce demais. O cheiro que Lorena usava quando queria disfarçar a própria podridão. Antes de chegar na cozinha, ouvi ela conversando com alguém no viva-voz, falando baixo, mas não baixo o suficiente. Hoje acaba, sem falha. A voz dela era firme, sem traço de dúvida. Respirei fundo e me escondi atrás da porta, tentando entender cada palavra. Era claro que Miguel era apenas um obstáculo no caminho dela. Quando ela desligou, entrou na cozinha com aquele sorriso construído. O tipo de sorriso que não ilumina o rosto, só o esconde. Ela passou a mão pelos cabelos,
como quem ensaia uma personagem, e perguntou por que eu estava tão pálida. Eu respondi que não dormi bem e isso não era mentira, mas a forma como ela me olhou, como se estivesse avaliando se eu seria útil ou descartável, me deu um arrepio na nuca. Madrasta maldosa não perde tempo quando precisa eliminar barreiras. Depois que ela subiu para escolher roupa para o brunch beneficente do dia seguinte, fui direto para o quarto do Miguel. Encontrei o pequeno respirando rápido demais e aquilo me desesperou de imediato. Peguei ele no colo e senti o corpo morninho demais, como se estivesse lutando contra algo invisível. Enquanto eu embalava, percebi outra mamadeira deixada na bandeja. O leite tinha um tom estranho, meio acinzentado. Aquilo não era comida, era veneno branco. E cada detalhe confirmava que alguém queria que o bebê não amanhecesse. Segurei a raiva com as 2 mãos, porque se soltasse, eu mesma quebrava aquela casa inteira. Troquei a fórmula por uma que eu mesma preparei, e em poucos minutos, o Miguel mamou com um pouquinho mais de força. Era fraco ainda, mas havia um fio de vida ali se agarrando, e eu ia proteger aquele fio com tudo que eu tivesse. Não era só trabalho, era missão, era destino cruzado. E o destino, quando junta 2 pessoas assim, não erra. Lá embaixo, encontrei Hélio indo e vindo com caixas de som e fios. Ele parecia nervoso, olhava o celular a cada 5 segundos e apagava as mensagens logo em seguida. Eu percebi que ele evitava me olhar, mas quando finalmente cruzamos caminho, ele sussurrou baixo demais. Algumas coisas são maiores que você, dona. A forma como ele disse aquilo, com medo e ameaça misturados, me fez apertar a mão no bolso onde guardava uma das provas. Eles já desconfiavam de mim. Isso mudava tudo. Quando fui recolher o lixo, encontrei outro bico de mamadeira escondido, dessa vez com um cheiro ainda pior. Era como se tivessem queimado a fórmula. Era cruel demais para acreditar. Leite adulterado não deixa só a criança fraca, ele corrói por dentro aos poucos. Juntei todas essas pequenas pistas e coloquei num saquinho, guardando junto com as fotos e o pendrive. Provas escondidas só valem de verdade quando aparecem na hora certa. E eu estava esperando essa hora chegar. Mais tarde, seu Augusto voltou da empresa mais abatido que nunca. Sentou na poltrona da sala com o rosto coberto pelas mãos. A dor dele era tão visível que segurou meu coração pelos cantos. Ele havia perdido a esposa de forma trágica. E agora confiava numa mulher que só queria apagar o que restava da família. Eu quis contar tudo ali mesmo, mas alguma força maior parecia me segurar. Falar sem provas organizadas seria como jogar gasolina no fogo. Eu precisava ser paciente, mesmo que isso me custasse noites de sono. À tarde, Lorena apareceu com um advogado que falava macio demais, o tipo de homem que chama golpe de ajuste necessário. Eu servi o café e, enquanto eles falavam de testamento, percebi ela trocando discretamente a pasta do seu Augusto por outra. Era troca de documento. Era fraude. Era assinatura falsa. Fotografei com a câmera escondida do celular, com a mão tremendo, mas firme o suficiente para registrar tudo. Cada detalhe ali era uma peça do quebra-cabeça que incriminava ela. E quando o advogado saiu, Lorena se aproximou de mim devagar, com a tranquilidade perigosa de quem sabe que o outro lado não tem proteção. Ela perguntou se eu gostava de dinheiro e ofereceu 50 mil reais para eu sumir até segunda-feira. O coração gelou. Eu respirei fundo e respondi a verdade mais limpa que eu tinha. Eu gosto de respeito. O tapa que ela deu logo depois ecoou no corredor inteiro, mas mesmo com os olhos ardendo eu não chorei, porque naquele momento eu entendi: quem tem medo perde, quem enfrenta vira o jogo. Depois daquele tapa, fiquei parada por alguns segundos, sentindo o sangue pulsar no rosto, mas não deixei uma lágrima cair. Não por orgulho, mas porque eu sabia que qualquer sinal de fraqueza era exatamente o que ela queria ver. Respirei fundo, puxei o ar como quem recolhe coragem e continuei meu trabalho como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, meu peito ardia. Não pela dor física, mas pela certeza de que agora a guerra estava declarada. E eu não tinha mais volta. Naquela noite, quando a casa finalmente ficou em silêncio, caminhei até o quarto do Miguel com passos leves. A porta estava entreaberta,
como se alguém tivesse saído apressado. O pequeno dormia com o rostinho afundado no travesseiro, respirando descompassado. Peguei ele com cuidado, sentindo a temperatura mais alta que o normal. Fui até a janela e deixei a brisa fresca tocar sua pele, imaginando como uma criança tão pequena podia estar lutando contra tanta maldade escondida no próprio lar. Enquanto embalava o Miguel, ouvi um clique metálico do lado de fora. Olhei pelo vão da porta e vi Hélio mexendo no painel do alarme, desligando luzes de segurança com a calma de quem está acostumado a fazer aquilo. Ele murmurava sozinho, como se estivesse ensaiando algo. A sensação que me deu foi de que um plano estava sendo colocado em prática. E se tinha alarme desligado, tinha perigo. Segurei o Miguel ainda mais forte, protegendo o único inocente naquele mundo cheio de sujeira. Desci para a cozinha para preparar outra fórmula correta. E quando abri o armário, vi 2 mamadeiras preparadas que eu não tinha feito. O cheiro me acertou como soco. Leite queimado misturado com alguma coisa ácida. Era impossível confundir. Era veneno branco disfarçado. Madrasta maldosa não precisa sujar a própria mão quando tem gente disposta a fazer o serviço. Peguei as 2 mamadeiras e escondi atrás da geladeira. Eu sabia que no dia seguinte elas seriam a peça final das provas. Quando voltei ao corredor, dei de cara com a babá nova, Mariana, com os olhos vermelhos e o jaleco amassado. Ela segurava uma mamadeira na mão e uma agulha no bolso. Me aproximei devagar e perguntei se ela estava bem. O que ouvi me fez gelar. Eu preciso do dinheiro. Ela disse que era só seguir ordens, que ninguém ia notar, mas eu não consigo mais. A voz dela tremia como uma folha ao vento. Era claro que estava sendo manipulada, mas também era cúmplice. E cúmplice arrependido é peça-chave. Levei a babá até o quartinho de serviço e pedi para ela me contar tudo. Ela chorava enquanto falava que Lorena tinha prometido R$10.000 por mês para ela diluir a fórmula e aplicar microdoses de antialérgico para deixar o bebê sempre sonolento. Era para parecer doença, ela dizia. Minha mão suou frio. Eu gravei tudo sem ela perceber. Não por maldade, mas por necessidade. Justiça revelada não vem com histórias ditas ao vento, vem com provas sólidas. E aquela confissão era ouro puro. Quando saí do quartinho, fui direto ao quarto do Miguel. Coloquei ele no berço, vi seus olhinhos tentando se manter abertos e senti uma dor tão funda que meu corpo inteiro enrijeceu. Eu sabia que naquela madrugada alguma coisa ia acontecer. A casa estava diferente, como se estivesse guardando ar antes de explodir. O vento entrava pelas janelas mesmo com tudo fechado. Era o tipo de sensação que minha avó chamava de aviso do alto. E aviso do alto a gente escuta. De madrugada, acordei com o barulho da maçaneta girando devagar. Sentei na cama num impulso, olhando para a porta com o coração pulando no peito. A babá entrou com a mamadeira adulterada e tentou esconder a agulha de insulina no jaleco, mas eu vi. Levantei de imediato e firmei a voz. Eu dou, pode deixar. Ela congelou, olhou para a mamadeira e depois para mim. Era como se a consciência estivesse rasgando ela por dentro. E se fosse o teu filho? Eu perguntei. Foi aí que ela desabou por completo. A mamadeira caiu no chão fazendo um som seco que ecoou na madrugada. Eu peguei o celular e comecei a gravar enquanto a babá confessava, quase sem voz. Ela pediu 2 gotas a mais hoje, para encerrar logo. Aquilo foi como uma faca sendo enfiada devagar no peito. O Miguel começou a chorar fraco e o som bateu no meu ouvido como sirene. Segurei ele nos braços e senti que o tempo estava acabando. Eles iam agir naquela noite. Era agora ou nunca. Peguei o Miguel no colo e saí correndo pelo corredor, meu coração gritando dentro do peito. Foi quando dei de cara com Hélio, parado na frente da escada, segurando a chave do alarme numa mão e algemas de plástico na outra. Acabou, mocinha, ele disse, com aquele sorriso de cobra que eu jamais vou esquecer. Mas eu não recuei. Apertei o Miguel contra mim e respondi com a coragem que só uma mulher que ama consegue ter. Se encostar em mim ou nele, o mundo vai ouvir. Naquele instante diante do Hélio, a mansão inteira pareceu encolher ao meu redor. O corredor, que de dia era iluminado e elegante,
Agora parecia um túnel escuro prestes a me engolir. Ele segurava aquelas algemas de plástico com a mesma naturalidade de quem segura um molho de chaves, como se prender uma faxineira fosse só mais uma tarefa da noite. O Miguel começou a gemer no meu colo, e aquilo foi a faísca que acendeu minha coragem. Eu endireitei a postura e falei o que meu coração mandou. O juiz vai ouvir isso tudo. O sorriso do Hélio murchou na hora, como se eu tivesse atirado sal em cima de uma mentira aberta. Ele deu um passo na minha direção, mas eu dei 2 para trás, apertando o Miguel com força contra o peito. O corredor parecia pequeno demais, mas minha coragem fez ele caber à minha determinação. Quando ele avançou de novo, ergui a mamadeira que estava no meu avental e mirei no rosto dele com precisão que nem eu sabia que tinha. A pontinha atingiu o olho dele e o grito que ele deu atravessou toda a mansão. O bebê chorou junto, e esse choro abriu as portas da casa inteira. Luzes se acenderam pelos corredores, passos correram no segundo andar, portas bateram. Eu aproveitei a confusão e me movi rápido, puxando o Miguel para mais perto e correndo em direção à sala principal. Mas a mansão era grande demais para confiar no instinto. Cada canto parecia esconder alguém pronto para me parar. O barulho de passos atrás de mim aumentou, mas eu não olhei para trás. Mulher que olha para trás perde segundos preciosos. Quando cheguei no hall, encontrei Lorena descendo as escadas como se estivesse entrando num desfile, mesmo às 3 da madrugada. Ela vestia um roupão de seda azul, o cabelo impecável, a maquiagem intacta como se tivesse dormido maquiada. A expressão dela era uma mistura de irritação e soberba. Que espetáculo é esse? Ela perguntou, como se eu fosse a responsável pela bagunça. Eu estava suada, com a roupa amassada e o Miguel agarrado ao peito. Mas minha alma estava de pé. Ao invés de responder, tirei o celular do bolso e apertei o botão de play. A gravação começou alta, clara, com a voz dela e do Hélio sussurrando planos sujos, falando de doses dobradas, de acabar logo com o problema, de alterar remédios. O rosto de Lorena empalideceu por baixo da maquiagem cara, e ela tentou manter a pose, mas os olhos começaram a tremer. Isso é montagem, ela disse, mas até a mentira dela parecia cansada. Madrasta maldosa pode ser boa atriz, mas não sustenta papel diante da verdade. Seu Augusto apareceu no topo da escada, descabelado, com uma expressão que misturava medo e cansaço. Ele desceu correndo, perguntando o que estava acontecendo. Lorena tentou se aproximar, mas ele se afastou como se tivesse sentido cheiro de veneno. Foi aí que abri minha bolsa e tirei uma a uma as mamadeiras adulteradas, o papel com os horários falsos, as fotos do compartimento secreto, o testamento falso fotografado, o registro da babá confessando. Eu colocava tudo na mesa como quem coloca cartas na mesa para mostrar o jogo inteiro. Quando mencionei o testamento, o rosto de seu Augusto ficou vazio por um instante, como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Lorena tentou dizer que era tudo exagero, que eu tinha inveja, que estava desequilibrada. Mas a babá, que tinha seguido a gente até a sala, apareceu na porta tremendo. E quando eu a encarei em silêncio, ela entendeu o que precisava fazer. Com a voz baixa e embargada, confessou tudo. As ordens da Lorena, o dinheiro prometido, as doses, as ameaças veladas. O silêncio ficou pesado como pedra. Seu Augusto levou a mão à boca, cambaleando para trás. Era como se o luto que ele já carregava tivesse virado uma montanha agora. Ele olhou para o Miguel, tão frágil e quase sem força no meu colo, e depois olhou para mim. Vi nos olhos dele algo quebrando, a confiança, a inocência, a fé cega que tinha na mulher errada. E naquele momento, ele pediu apenas uma coisa: mostra tudo. Eu entreguei o pendrive, e ele colocou no notebook ali mesmo, como se precisasse sangrar para acreditar. Os vídeos começaram a rodar, e cada segundo era uma facada. Lorena apareceu em todos, rindo, dando ordens, explicando como burlar médicos. Hélio surgia entregando envelopes, comentando valores, apagando rastros. O pediatra envolvido também aparecia, recebendo instruções da médica cúmplice. Cada imagem era um pedaço da alma do seu Augusto caindo no chão.
E eu fiquei ali segurando o Miguel, como se fosse meu dever amparar os dois naquele momento. Quando o último vídeo terminou, ouvi a sirene da polícia se aproximar do portão. O segurança apareceu, dizendo que tinham recebido uma denúncia anônima. Eu respirei fundo. Fui eu. Eu tinha ligado da área de serviço antes de descer com o bebê, porque sabia que, se não chamasse, ninguém chamaria. E quando abri a porta para a polícia entrar, senti um peso sair do meu peito. A verdade finalmente tinha espaço para respirar. E naquele instante eu soube. A luta estava longe do fim, mas eu não estava mais sozinha. Quando os policiais entraram na mansão, o som das botas ecoou no chão de mármore como se fosse um aviso divino de que a verdade finalmente tinha chegado. Lorena tentou se recompor, passando a mão no cabelo e ajeitando o roupão como se pudesse esconder a sujeira da alma atrás de seda cara. Hélio, com o olho vermelho por causa da mamadeira que eu tinha acertado, se encolheu no canto da sala. Mas a polícia não se impressiona com cara de coitado. O clima mudou. A mentira perdeu força. E eu senti meu coração firmar no peito. Os agentes pediram para todo mundo ficar onde estava, e eu aproveitei para entregar o Miguel nos braços de seu Augusto. O jeito como ele segurou o filho, com tanto cuidado e uma culpa que dava para tocar, me rasgou por dentro. Era como se ele finalmente tivesse entendido tudo o que estava acontecendo debaixo do próprio teto. Enquanto isso, Lorena começou a encenar. Chorava sem lágrima, tremia sem tremer, alegava perseguição da empregada. Policial nenhum caiu nessa. Ela não sabia mais atuar com o mundo desabando. Um dos investigadores me chamou de canto e pediu que eu mostrasse tudo o que tinha. Eu entreguei o celular, as fotos, as gravações, os bicos das mamadeiras e expliquei cada detalhe. Ele anotava tudo com atenção, sem um pingo de dúvida de que aquilo era coisa grande. Quando mencionei o pendrive rotulado como Plano B, ele arqueou a sobrancelha. Aquilo não era só tentativa de envenenamento. Era esquema. Era manipulação. Era crime organizado dentro de uma mansão. E isso mudava o tamanho da investigação. Enquanto eu falava, vi o advogado cinza que tinha ajudado Lorena mais cedo, tentando se aproximar do seu Augusto. Mas um dos policiais o impediu. Olhei para ele e percebi que aquele homem não tinha vindo só defender ninguém. Tinha vindo controlar danos. Ele parecia estar ali para evitar que a verdade saísse da mansão. Mas a verdade já estava correndo solta, viva, respirando por conta própria. E o jeito que ele se afastou quando o policial perguntou seu nome mostrou que ele também tinha medo de ser arrastado por aquela lama. A médica chegou algemada poucos minutos depois, trazida por uma segunda viatura. Ela parecia surpresa, como se não acreditasse que o golpe que ela ajudou a construir tinha ruído. O olhar dela cruzou com o meu, e por um segundo vi algo que parecia arrependimento, ou talvez pânico puro. Eu não consegui sentir pena. Uma pessoa que aceita participar de um esquema que quase tira a vida de um bebê não merece compaixão. Leite adulterado, eu repeti em silêncio. Aquilo ecoava como cicatriz na minha mente. Quando os policiais começaram a recolher as provas, Lorena tentou se aproximar de mim. Apertou o roupão e sussurrou com o veneno de quem não aceita perder. Você não sabe o que está fazendo, menina. O jeito que ela falou, menina, como se eu fosse pequena demais para ter mudado o destino dela, só me deu mais força. Eu respondi baixinho, olhando direto nos olhos dela. Se eu não soubesse, seu filho não estava vivo. A expressão dela mudou. Pela primeira vez, vi medo de verdade naquela mulher. Depois de recolherem tudo, os policiais pediram para todos irem até a delegacia prestar depoimento. O carro oficial levou Lorena e Hélio algemados. Antes de entrar, ela ainda tentou manter a postura, mas tropeçou no degrau e a máscara caiu de vez. O charme evaporou. Restou só a verdade, crua e feia. Seu Augusto entrou comigo e o Miguel no carro dele sem conseguir falar nada. Eu sentia a culpa dele escorrendo pelos dedos, mas também via a esperança renascer, pequena, tímida, mas viva. Na delegacia, a realidade bateu forte. As provas começaram a ser cruzadas, os vídeos foram analisados, a assinatura falsa do testamento foi comparada,
e tudo encaixava como peças de um quebra-cabeça maligno. O delegado olhou para mim com respeito sincero, coisa rara de ver no olhar de autoridade. Se você não tivesse feito tudo isso, Dona Clara, esse bebê talvez não estivesse aqui. Aquilo me desmoronou por dentro, mas não chorei. Ainda era cedo para desabar. Tinha muita coisa para esclarecer. Quando mencionaram a ONG que recebia doações milionárias da empresa do seu Augusto, a sala ficou pesada. A advogada da família revelou que a irmã falecida dele investigava exatamente aquela ONG antes de morrer no parto. O anestesista envolvido era o mesmo do chaveiro de beira de estrada que Hélio carregava. Aquilo era grande demais. Não era só tentativa de apagar o Miguel. Era toda uma história construída para arrancar o que restava da família. Senti um nó na garganta ao entender que tudo começou antes mesmo de eu entrar naquela casa. No fim daquela madrugada interminável, quando finalmente deixaram a gente ir embora, seu Augusto me pediu um favor que nunca vou esquecer. Ele colocou a mão no meu ombro com os olhos cheios de gratidão e dor e disse: "Por favor, não vá embora. Cuida dele. Cuida do meu filho." Foi ali que eu percebi que a luta não tinha terminado. Eu não era só faxineira. Eu era testemunha, protetora e agora, guardiã daquele menino que agarrou meu dedo mais forte do que qualquer palavra podia explicar. E eu prometi: enquanto eu respirar, ele não vai sofrer nunca mais. Quando voltamos da delegacia, o céu ainda estava escuro, aquele azul profundo que antecede o amanhecer. Entrei na mansão com o Miguel no colo e senti que o ar ali tinha mudado. Não havia mais o perfume forte da Lorena, nem o cheiro de gasolina que sempre vinha do Hélio, nem a sensação de olhos me seguindo pelos corredores. Era como se a casa estivesse respirando aliviada pela primeira vez. Mesmo assim, eu sabia que a batalha não tinha acabado. Golpe grande nunca morre na primeira pancada. Coloquei o Miguel no berço e fiquei observando ele dormir um pouco melhor, mesmo ainda frágil. A respiração dele estava mais estável e só esse detalhe já me derreteu por dentro. Passei a mão no cabelinho dele e prometi em silêncio que agora ele ia viver de verdade. A sensação de proteção tomou conta de mim de um jeito tão forte que parecia até ser parte do meu sangue. Às vezes, a vida escolhe a gente para missões que nunca imaginamos, e eu tinha sido escolhida. Desci para a sala e encontrei seu Augusto sentado no sofá, sem camisa, com o rosto escondido nas mãos. Ele era um homem grande, acostumado a mandar e resolver tudo na empresa, mas ali parecia um menino perdido. Me sentei ao lado dele sem falar nada. Ele demorou alguns minutos antes de me olhar. "Clara, como eu deixei isso acontecer?" ele murmurou. Eu respirei fundo antes de responder, porque aquela culpa não era só desnecessária, era cruel. O senhor estava machucado demais para enxergar. Quem está ferido confia errado. Ele balançou a cabeça, enxugou os olhos e me agradeceu de novo, daquela forma meio tropeçada de quem não está acostumado a demonstrar fragilidade. Eu disse que fiz só o que qualquer pessoa faria, mas isso não era verdade. Muita gente olha e vira as costas. Muita gente vê e se cala. O que me moveu não foi só dever, foi compaixão, foi justiça e uma raiva imensa de ver um inocente pagando pelo desejo ganancioso de um adulto. Eu não podia ter fingido que não vi, nunca. Passamos o resto da manhã separando tudo o que a polícia pediu: documentos, mamadeiras, a lista de horários e até o roupão da Lorena, que tinha cheiro do perfume dela misturado com algo que eu não conseguia identificar. Enquanto guardava tudo em sacolas lacradas, fui lembrando de cada detalhe: o leite adulterado, o olhar calculista, o motorista cúmplice, o plano de sequestro, o testamento falso. Era tanta maldade junta que até parecia história que a gente vê em novela. Mas era real, real demais. Quando o sol apareceu de vez, a campainha tocou. Era uma assistente social enviada pelo juiz. O olhar dela era firme, treinado para identificar qualquer descuido. Ela pediu para ver o Miguel, pediu para ver o quarto, perguntou como ele estava sendo alimentado. Eu respondi tudo de forma clara, com o coração acelerado, mas sem medo. Eu sabia que tinha feito tudo certo. Ela segurou o Miguel por alguns minutos
e depois me olhou com um misto de alívio e respeito. Ele está seguro com você, ela disse. Aquilo valeu mais do que salário. Depois que ela saiu, fui até a cozinha preparar uma fórmula fresquinha. A cozinha, que antes parecia o cenário de um pesadelo, agora estava silenciosa, iluminada, com cheiro de café passado. Era quase estranho ver aquele lugar sem o fantasma da Lorena rondando cada canto. Enquanto esquentava a água, senti uma paz tão inesperada que meus olhos encheram de lágrimas. Não de tristeza, de alívio. Era como se finalmente eu pudesse respirar fundo sem medo de quem estava ouvindo. Mas essa paz durou pouco. Recebi uma ligação da polícia pedindo que eu fosse novamente à delegacia naquela tarde. O coração gelou na hora, mas eu sabia que não podia recuar. Seu Augusto foi comigo. No caminho ele dirigia devagar, em silêncio, como se estivesse tentando juntar as peças do próprio coração. Eu olhava pela janela e lembrava da minha vida antes daquilo tudo. Simples, rotineira, cheia de problemas comuns. Agora, eu estava no meio de um escândalo que podia sair em jornal. A vida tem dessas. Muda sem pedir licença. Quando chegamos, o delegado nos chamou para uma sala reservada. Ele disse que o plano B do pendrive precisava de esclarecimentos maiores. Começou a detalhar que o sequestro forjado incluía não só me culpar, mas também plantar provas falsas na minha casa. Fotos adulteradas, mensagens enviadas do meu número, objetos do Miguel escondidos dentro da minha bolsa para parecer que eu tinha tentado fugir com ele. Meu estômago embrulhou. Eu tremi por dentro. Eles iam destruir minha vida inteira sem piscar. O delegado colocou a mão sobre a mesa e disse: "Você salvou o bebê, mas salvou a si mesma também." E naquele instante eu entendi que tudo que eu fiz, cada foto escondida, cada gravação, cada detalhe observado, não foi só coragem, foi sobrevivência. A verdade é que, se eu tivesse cedido ao medo no primeiro dia, eu seria a presa perfeita. E Miguel? Miguel talvez nem estivesse aqui. Olhei para as minhas mãos e senti um aperto quente no coração. Às vezes, Deus usa pessoas simples para desarmar monstros grandes. Voltar da delegacia naquela tarde foi como carregar um peso que eu nem sabia que meu corpo aguentava. O caminho de volta parecia mais longo do que nunca, e cada semáforo parecia me olhar como se quisesse perguntar se eu tinha mesmo forças para continuar. Mas quando chegamos na mansão e eu ouvi o som leve do Miguel choramingando no berço, tudo dentro de mim se reorganizou. Aquele choro fraco ainda era a bússola que guiava meus passos. Ele era a razão de eu não desmoronar. Peguei o Miguel no colo e senti seu corpinho mais aquecido, menos fraco, como se estivesse se recuperando devagar. Era bonito ver que, longe do leite adulterado, ele começava a responder à vida. Ele abriu um sorrisinho torto, desses que bebê dá sem entender, mas que rasgam a gente por dentro. Aquele sorriso me fez lembrar da promessa que fiz quando tudo começou. Eu vou te proteger. Repeti essa frase para mim mesma, baixinho, quase como um mantra, enquanto ele encostava a cabecinha no meu ombro. Depois de colocá-lo para dormir, fui até a varanda respirar um pouco. O final da tarde em Belo Horizonte sempre teve um brilho especial, mas naquele dia parecia mais simbólico ainda. O céu estava pintado de laranja e rosa, com as nuvens espalhadas como pinceladas de esperança. Encostei no corrimão e senti o vento fresco bater no meu rosto, carregando um cheiro leve de flor. Era a primeira vez em dias que eu sentia algo parecido com paz. Mas a paz nunca vem sozinha. Sempre traz a lembrança da tempestade. Foi ali que seu Augusto se aproximou, com o olhar ainda abatido, mas diferente. Havia um brilho novo, algo entre gratidão e vergonha. Ele respirou fundo e disse com a voz quebrada: "Clara, eu falhei com meu filho." Aquilo doeu de ouvir, porque não era totalmente verdade. O senhor confiou na pessoa errada. Isso acontece com qualquer um. Ele balançou a cabeça negando e continuou: "Eu devia ter visto." Mas não viu. E nem tinha como ver com tanta dor nublando a visão. O luto às vezes é um véu pesado demais. Ele então me entregou um envelope.
Eu olhei desconfiada, achando que fosse dinheiro, mas dentro havia apenas um papel com poucas palavras: contrato de cuidadora integral. Salário maior, horário flexível, curso pago, moradia garantida se eu quisesse. Meu peito apertou de emoção. Eu tinha sido faxineira a vida inteira, invisível em tantas casas, ignorada em tantos cantos. E agora, pela primeira vez, alguém me enxergava de verdade. Eu quase chorei, mas segurou firme. Não era hora de desabar. Quando entrei de novo, a assistente social voltou, dessa vez de surpresa, para fazer uma visita rápida. Ela examinou o Miguel de novo, verificou como eu preparava a fórmula correta, acompanhou cada detalhe. Ele está melhor, ela disse, olhando para mim com uma expressão sincera. Era como receber um abraço de longe. Ela também conversou com seu Augusto sobre a nova rotina e reforçou que Miguel precisava de estabilidade emocional agora. E eu sabia. Estabilidade era o que eu podia oferecer de sobra. Enquanto ela conversava com ele, eu subi para arrumar as coisas do Miguel. Abri o armário e encontrei uma caixa pequena que eu não tinha visto antes. Dentro havia fotos dele, com a mãe verdadeira. A mulher tinha um sorriso tão doce que parecia iluminar as paredes. Miguel era a cara dela. Peguei uma das fotos com delicadeza, sentindo que a responsabilidade fica ainda mais pesada. Como alguém tinha coragem de tentar apagar esse pedacinho dela que tinha ficado no mundo? Aquilo me deu mais força. À noite, quando coloquei Miguel para dormir, sentei ao lado do berço por alguns minutos, só observando ele respirar. Era quase terapêutico. O silêncio do quarto me fazia lembrar de tudo o que tinha passado nos últimos dias. O motorista cúmplice, o testamento falso, o leite adulterado, o plano de sequestro, a madrasta maldosa. Era tanto absurdo que parecia invenção. Mas não era. Era a vida real, dura, crua, sem filtro, e eu estava ali, testemunhando tudo com meus próprios olhos. De repente ouvi seu Augusto bater na porta devagar. Ele entrou com cuidado para não acordar o Miguel e me entregou um copo de água. Ficamos ali, no silêncio, olhando a criança dormir. Era estranho como duas vidas tão diferentes se encontraram por causa de um bebê. Ele me agradeceu de novo e disse que nunca ia esquecer o que eu fiz. Eu respondi com sinceridade. Eu só fiz o que era certo. Às vezes, as palavras mais simples carregam o maior peso. Antes de dormir, fui até minha cama e finalmente deixei uma lágrima escorrer. Não era tristeza, nem medo. Era alívio. Era gratidão por o Miguel estar vivo. Era orgulho por não ter desistido quando tudo parecia impossível. E ali, naquela casa que antes parecia cheia de sombras, senti algo novo surgindo. Uma luz pequena, mas firme. Como se a esperança tivesse decidido morar ali também, só para garantir que o pior já tinha ficado para trás. Nos dias seguintes, a mansão parecia um lugar diferente. Não havia mais o ar pesado que antes me acompanhava pelos corredores, nem aquela sensação constante de que alguém estava prestes a surgir atrás de mim. Era estranho caminhar pelos cômodos sem medo, como se a casa finalmente tivesse descansado depois de tanto tempo, sufocada por segredos. E mesmo assim, a cada vez que eu pegava o Miguel no colo, lembrava dos momentos em que quase o perdi. A memória ainda queimava por dentro, mas também me fortalecia. Miguel estava melhorando rápido. A cada mamada com a fórmula correta, a cada banho morninho, a cada carinho, ele parecia ganhar um fiozinho de vida novo. O choro dele já não era mais aquele lamento fraco, mas um chorinho mais firme, mais cheio, como se estivesse lembrando o que é ser bebê. Eu olhava para ele e sentia o peito se encher de alegria. Aquele menino era uma batalha vencida todos os dias. E cuidar dele me dava razão até para respirar. Numa tarde de sol, sentei com ele na área externa da mansão. O calor macio batia na pele dele e fazia os olhinhos se fecharem devagar. Enquanto embalava o Miguel, fiquei pensando em como a vida muda de repente. Eu, que só queria trabalhar em paz, acabei envolvida numa trama que parecia coisa de filme, mas ali naquele momento simples, com o vento soprando e o barulho distante dos carros, senti uma certeza profunda. Tudo aquilo tinha acontecido para que o Miguel tivesse uma chance real de viver. Seu Augusto chegou logo depois, com expressão cansada,
mas mais leve do que antes. Ele se sentou ao meu lado e ficou observando o filho por alguns segundos em silêncio. Era como se ainda estivesse tentando entender como tudo tinha virado de cabeça para baixo. Clara, eu deveria ter protegido minha família desde o começo, ele disse com a voz pesada. Eu balancei a cabeça. O senhor tentou, mas quem está machucado tem buracos na visão. É assim mesmo. Ele respirou fundo, absorvendo cada palavra. Ele então contou que a polícia tinha feito novas buscas na casa de Lorena e Hélio. Encontraram documentos ligados à ONG Fantasma, além de conversas entre eles e médicos envolvidos. A investigação crescia como fogo em capim seco. E quanto mais descobriam, mais evidente ficava que Miguel não era a primeira vítima daquela dupla. Aquilo me arrepiou. Era a prova de que o mal, quando ganha espaço, cria coragem. Mas ali, naquela casa, o espaço tinha acabado. Mais tarde, enquanto lavava a mamadeira, percebi pela janela um repórter na frente da mansão. Ele tentava filmar qualquer movimento, mas os seguranças orientados pelo juiz o mantinham afastado. O caso tinha vazado. E a cidade inteira queria saber o que estava acontecendo com a família Lacerda. Aquilo me apavorou por um instante, porque eu nunca gostei de holofote. Sempre fui o tipo de pessoa que passa despercebida. Mas agora não tinha como fugir. Eu era parte da história. Quando terminei as tarefas, subi para o quarto do Miguel para arrumar as roupinhas. Enquanto dobrava cada peça com cuidado, encontrei uma carta antiga em uma gaveta alta. Estava amarelada, com a letra da esposa do seu Augusto. Ela falava sobre o desejo de criar o filho com amor e simplicidade, longe da ganância da família, que sempre pressionou eles. Eu li e senti o coração apertado. Miguel tinha perdido a mãe cedo demais, mas de algum jeito, parecia que ela ainda estava guiando tudo. À noite, depois do banho, coloquei Miguel no berço e fiquei ali por alguns minutos, observando o sono dele. O quarto parecia mais claro, mais vivo. Eu sentia uma alegria que nem lembrava que existia. A calma dele era minha recompensa. E a cada respiração profunda que ele dava, eu agradecia em silêncio por ter visto o que ninguém quis ver. A maternidade que eu sentia por ele não era de sangue, era de alma. E laços de alma são mais fortes que laços de papel. Quando desci, encontrei seu Augusto na sala, mexendo numa caixa de fotos antigas. Ele me chamou e me entregou uma delas. Era uma imagem da esposa dele segurando o Miguel recém-nascido. O sorriso dela era luminoso, desses que guardam promessa. Ele olhou para a foto, depois para mim e disse: "Ela teria confiado em você." Aquilo desmontou minhas defesas. Eu respirei fundo, tentando segurar o choro. Era a primeira vez que alguém falava isso para mim. E eu senti a verdade naquilo. Antes de dormir, fiquei parada no corredor olhando a casa que tinha sido palco de tanta dor e tanta coragem. Lembrei de cada canto, cada susto, cada segredo escondido. Mas ali, naquele instante, percebi algo simples e poderoso. A mansão estava em paz. E não era porque a polícia tinha levado os culpados. Era porque a verdade finalmente tinha entrado pela porta da frente. Fechei os olhos e fiz uma oração. Agradeci pela força, pelo Miguel e pela chance de recomeçar junto com eles. No dia seguinte, acordei cedo com o canto de pássaros no quintal, um som que eu mal lembrava de ouvir naquela casa. Preparei o café ainda com os olhos meio pesados e subi para ver o Miguel antes de qualquer outra coisa. Encontrei ele acordadinho, batendo as perninhas no ar, como quem descobriu que viver pode ser gostoso. Aquele movimento simples me desmanchou por dentro. Era a prova viva de que ele estava escapando das mãos da morte. Peguei no colo e senti o calor do corpinho dele aquecer o meu. Enquanto eu o trocava, fiquei pensando em tudo que vivemos nas últimas semanas. Era tanta coisa que parecia inacreditável. Uma trama que envolvia leite adulterado, testamento falso, motorista cúmplice, plano de sequestro, madrasta maldosa, médicos comprados, ONG Fantasma. Tudo escondido numa mansão que se dizia exemplo de luxo. Eu ali, uma faxineira comum, no meio de um vendaval que arrancou máscaras que muita gente jamais imaginaria existir. Às vezes penso que Deus me colocou ali justamente por ser invisível.
Desci com o Miguel no colo e encontrei seu Augusto na sala já vestido para ir à delegacia resolver mais uma parte do processo. Ele parecia mais firme, como se aquela dor enorme tivesse se transformado em propósito. Antes de sair, ele pediu que eu ficasse perto do Miguel o dia inteiro. Ele confia mais em você do que em mim, ele disse, meio sem graça. Eu sorri e respondi que confiança se conquista quando a gente protege. Ele assentiu, com um respeito silencioso que me deixou emocionada. Com a casa mais tranquila, aproveitei para lavar algumas roupinhas do Miguel na área de serviço. Enquanto ensaboava cada peça, lembrei de como era minha vida antes de tudo isso. Dias corridos, salário apertado, correria de ônibus, sonhos guardados num canto da mente. E agora, mesmo ainda vivendo no limite, eu me sentia maior, mais capaz, mais viva. Às vezes, a coragem chega antes do preparo, e a gente só descobre quem é quando precisa levantar alguém que não pode se defender. Por volta do meio-dia, a assistente social voltou mais uma vez. Desta vez sem aviso, como é o certo. Ela analisou tudo novamente. O quarto arrumado, as mamadas, a higiene, o comportamento do Miguel. Quando terminou, anotou algumas coisas na prancheta e me olhou como quem reconhece uma força que nem sempre se vê em gente simples. Você tem feito mais do que seu trabalho, Clara. Tem feito o impossível. Senti minha garganta fechar. Ouvir isso de alguém do Estado era como ganhar um abraço inesperado. Depois do almoço, levei o Miguel para o jardim, onde o sol batia com carinho e o cheiro de grama cortada deixava o ar leve. Coloquei ele numa manta e fiquei sentada ao lado, observando os olhinhos dele acompanhando o movimento das folhas. Ele parecia mais desperto, mais curioso, como se estivesse conhecendo o mundo de novo. Fiquei ali horas, falando baixinho, cantando cantigas que minha avó me ensinou. E foi nesse instante que senti algo que fazia anos que eu não sentia. Esperança grande, verdadeira, plantada fundo no peito. Quando entrei de volta, meu celular vibrou com uma mensagem do delegado. A perícia nos vídeos tinha revelado outra coisa. Os metadados do pendrive traziam o nome completo e CPF da Lorena. Ou seja, nem para criar o próprio crime ela foi cuidadosa. A notícia me deixou com um misto de riso e alívio. Às vezes o mal é tão confiante na própria esperteza que esquece de apagar o rastro. E naquela história, cada rastro deixado por ela era uma porta que a justiça atravessava com mais força. No fim da tarde, seu Augusto voltou, cansado, mas com um brilho diferente nos olhos. Disse que a prisão preventiva da Lorena e do Hélio tinha sido confirmada. Eles iam responder por tentativa de homicídio, fraude documental, associação criminosa e outros crimes que o promotor ainda estava listando. Escutei tudo com o Miguel no colo e senti um peso sendo arrancado de mim. Não era alegria vingativa, era só descanso, paz, a certeza de que a justiça tinha finalmente assumido o volante do destino. À noite, depois de dar banho no Miguel, sentei na poltrona com ele no colo e fiquei balançando devagar, sentindo a respiração dele se encaixar na minha. Os dias estavam finalmente se acalmando, e a casa parecia outra. Eu, que entrei como faxineira, agora era cuidadora, protetora, quase mãe de alma. Era estranho pensar que uma porta aberta num emprego comum podia me colocar no centro de uma história tão grande. Mas a vida tem dessas. Escolhe a gente nos momentos mais inesperados. Antes de dormir, caminhei pelo corredor, olhando cada canto da mansão. Onde antes havia medo, agora havia silêncio de verdade. Onde havia mentira, agora havia espaço para recomeçar. Coloquei a mão no peito e agradeci por tudo, até pelos momentos mais duros. Porque foi ali, naquela casa cheia de sombras, que descobri minha própria força. Quando deitei na minha cama, fechei os olhos com uma única certeza. Eu não era mais a mesma, nem o Miguel, nem o seu Augusto. Às vezes, a verdade muda não só um destino, mas vários. Os dias que se seguiram foram de reconstrução silenciosa. Cada canto da mansão parecia se reorganizar, como se o próprio ar estivesse tentando apagar a sombra que Lorena deixou para trás. Enquanto eu varria o chão da sala certa manhã, percebi algo simples, mas profundo. A casa não fazia mais eco de medo.
O som da vassoura era apenas som de vassoura e não aviso de perigo. Era a primeira vez, desde que entrei ali, que senti que estava limpando um lar, e não um campo de batalha. Miguel continuava melhorando. As bochechinhas, antes murchinhas, agora estavam mais cheias. Ele mexia mais as mãos, emitia sons curiosos, como se estivesse descobrindo a própria voz. Naquele início de tarde, quando o coloquei no tapetinho colorido da sala, ele deu a primeira risadinha aberta desde que tudo começou. O som atravessou a casa inteira como um raio de luz. Me fez sentir que nada do que eu passei, medo, noites acordada, perigo, tinha sido em vão. Era como se ele finalmente dissesse, eu fiquei. Seu Augusto, mesmo ainda abalado, começava a agir como pai de verdade. Ele vinha ver o Miguel com frequência, tentava dar mamadeira, contava histórias curtas, meio desajeitadas, mas cheias de carinho. Às vezes, eu via os olhos dele marejarem quando o bebê sorria. Era como se ele estivesse recuperando um pedaço dele, mesmo que tinha sido arrancado pelo luto. Aquele homem grande, cheio de compromissos e responsabilidades, agora se permitia sentir. E isso, mais do que tudo, me dava a esperança de que Miguel teria um futuro melhor. Uma tarde, enquanto eu estendia roupas no varal dos fundos, seu Augusto chegou com um documento na mão. Ele me entregou sem cerimônia. Era a matrícula de um curso técnico de cuidadora profissional. Olhei para ele sem entender. Eu quero te dar oportunidade de crescer, Clara. Você merece. Aquilo pegou meu coração de surpresa. Eu sempre tinha vivido na borda do possível, sem tempo ou dinheiro para sonhar. E ali estava alguém dizendo que meu trabalho e minha coragem valiam mais do que eu imaginava. A notícia mexeu comigo mais do que eu esperava. Lembrei de quando era menina e minha mãe dizia que na vida ninguém tira da gente aquilo que a gente aprende. Lembrei das vezes que ouvi, você nasceu para limpar, não para estudar. Lembrei das portas que fecharam para mim, sem eu nem conseguir bater. E agora, ali, naquela mansão que quase virou meu túmulo, eu estava recebendo a chance de recomeçar. Senti uma onda quente subir pelo peito e tive que respirar fundo para não chorar na frente dele. No fim daquela tarde, sentei com Miguel na varanda. O sol estava se pondo, tingindo o céu com cores que pareciam pinceladas de artista. O menino olhava tudo com curiosidade, como se estivesse vendo o mundo pela primeira vez. Segurei a mãozinha dele e senti uma paz tão profunda que parecia até mentira. Foi aí que eu entendi. As pessoas sempre acham que milagres chegam como estrondos, mas muitas vezes eles chegam assim, mansinhos, no colo de um bebê que sorri mesmo depois de ter lutado tanto para viver. No dia seguinte, a assistente social voltou para a última visita oficial antes do relatório final. Ela observou o Miguel com atenção, pediu para eu mostrar onde guardava as fórmulas, como preparava, como lavava as mamadeiras. Eu respondi tudo com calma, porque já fazia parte do meu dia. Ela anotou tudo com aquela postura técnica, mas eu vi o sorriso discreto no canto da boca dela. Antes de ir embora, disse, o juiz vai ficar feliz com isso. Foi a confirmação que eu nem sabia que precisava ouvir. Mais tarde, recebi uma ligação da delegacia informando que o promotor tinha adicionado novas acusações ao processo contra Lorena e Hélio. A investigação havia encontrado mensagens antigas que mostravam que o golpe estava sendo planejado antes mesmo do nascimento do Miguel. Era coisa grande, mais profunda do que eu imaginava. Fechei os olhos por alguns segundos, sentindo a gravidade de tudo aquilo, e agradeci por ter visto a tempo. Às vezes, a gente salva uma vida, sem perceber que, junto dela, está salvando outras também. Quando desliguei o telefone, sentei no sofá por alguns minutos. A casa estava silenciosa, Miguel dormindo no berço e seu Augusto resolvendo problemas da empresa no escritório. Foi ali, naquele silêncio, que caiu a ficha. Eu tinha enfrentado gente poderosa, armado minha própria defesa sem advogado, protegido um bebê quase sozinho e ainda saído de cabeça erguida. Eu, uma mulher simples, sem estudo alto, sem força física, sem sobrenome. Talvez fosse isso que tornava tudo tão especial, porque coragem, quando nasce dentro da gente, não depende de currículo. Antes de dormir, caminhei até o quarto do Miguel
e fiquei ali, em pé, só observando ele respirar. O peito subindo e descendo devagar, o ar saindo pelo nariz em pequenos sopros quentes. Era como assistir um milagre acontecer diante dos meus olhos. Ajeitei o cobertor dele, dei um beijo na testa e sussurrei: "Eu tô aqui, meu anjo. Você não tá sozinho." E saí do quarto com a sensação de que, mesmo com o passado ainda fazendo sombra, o futuro tinha acabado de acender a primeira luz. A manhã seguinte começou com uma calmaria estranha, dessas que fazem a gente acreditar que finalmente pode relaxar. Enquanto eu preparava o café, ouvi Miguel balbuciando no berço, num som tão doce que parecia até vento brincando. Subi as escadas devagar, sorrindo sem perceber. Quando cheguei no quarto, encontrei ele esperto, chutando o ar como se estivesse chamando o mundo inteiro para dançar com ele. Peguei no colo, e o calorzinho dele encostando no meu peito me fez lembrar do quanto a vida é teimosa em continuar. Depois de dar a mamadeira, fui abrir as janelas do quarto. O sol invadiu o cômodo como se quisesse abraçar tudo. Era difícil acreditar que aquele mesmo lugar tinha sido cenário de medo. Toquei o berço, como se pudesse apagar os resquícios do que aconteceu ali. A lembrança vinha, mas não doía mais do mesmo jeito. Talvez porque agora havia mais luz do que sombra. Talvez porque Miguel, com um simples sorriso banguela, conseguia transformar dor em força. Desci com ele até a sala, onde encontrei seu Augusto mexendo em alguns papéis. Ele parecia diferente, mais organizado, mais firme, como se estivesse finalmente retomando as rédeas da própria vida. Quando me viu com Miguel, abriu um sorriso tímido, quase emocionado. "Ele está cada vez mais forte", disse. Assenti orgulhosa. Ele só precisava de cuidado de verdade. O silêncio que veio depois não foi desconfortável. Foi um silêncio cheio de significado, como se as palavras fossem pequenas demais para caber naquela verdade. Depois que ele saiu para resolver assuntos da empresa, aproveitei para limpar os últimos vestígios de caixas e objetos que a polícia tinha revirado. Enquanto arrumava, encontrei um pequeno álbum de fotos da família, escondido num nicho alto da estante. Abri devagar e vi a esposa dele sorrindo com o Miguel ainda recém-nascido. Cada foto carregava uma ternura que parecia conversar comigo. Ali, folheando aquelas lembranças, entendi mais uma vez o tamanho do buraco que a perda tinha deixado na vida deles. Com o álbum fechado, fui até a cozinha preparar o almoço. O cheiro de alho dourando na panela se espalhou pela casa, trazendo uma sensação de lar que eu não sentia ali antes. Enquanto cozinhava, ouvi o tilintar do celular. Era uma mensagem da assistente social informando que o relatório final estava pronto e seria entregue ao juiz ainda naquela semana. Senti meu coração acelerar. Era o passo decisivo para garantir a proteção do Miguel. Passei a mão no rosto, respirando fundo. O fim dessa travessia estava chegando. Depois do almoço, decidi levar Miguel até a área externa, onde o sol parecia gentil e o vento soprava com calma. Espalhei uma manta no chão e sentei com ele no colo, deixando que ele observasse o jardim. Algumas borboletas passavam perto, e ele esticava a mãozinha como se quisesse tocar. Aquele simples gesto me fez rir baixinho. Era a primeira vez que ele parecia realmente curioso com o mundo. E ver isso acontecendo, depois de tanta dor que ele sofreu, era como ver um botão de flor finalmente se abrindo. Mais tarde, enquanto o colocava para dormir, meu celular tocou. Era o delegado. Ele explicou que o promotor havia concluído que a tentativa de homicídio não foi isolada. Lorena estava envolvida em outros casos suspeitos ligados à mesma ONG fantasma. A investigação agora tomava proporções estaduais. Fiquei alguns segundos em silêncio, segurando o celular com a mão trêmula. Era maior do que imaginávamos. E eu, uma mulher simples que só queria fazer meu trabalho direito, tinha sido peça fundamental para desmontar tudo isso. Quando desliguei, sentei na poltrona do quarto observando Miguel dormir. Um pensamento atravessou minha mente como um relâmpago. Quantas crianças poderiam ter sofrido o mesmo destino se eu não tivesse visto o que vi? A ideia me deu um calafrio, mas também acendeu algo dentro de mim. Um senso profundo de responsabilidade. Nem sempre o certo é o mais fácil, mas é o que transforma o mundo, mesmo que só um pedacinho de cada vez.
E naquele momento eu soube que já não era mais a mesma pessoa que entrou naquela casa semanas atrás. À noite eu e seu Augusto jantamos em silêncio tranquilo. Ele falava pouco, mas cada fala tinha mais verdade do que antes. Clara, obrigado por não desistir. Mesmo quando eu não conseguia enxergar nada. Olhei para ele com respeito. Quando a gente ama, a gente enxerga no escuro. Ele assentiu lentamente, absorvendo aquelas palavras. A mesa, que antes era cenário de jantares frios e tensos, agora parecia acolhedora. Pela primeira vez, senti que aquele lugar tinha chance de virar um lar de verdade. Antes de dormir, fui até o quarto do Miguel uma última vez. A luz da lua entrava pela cortina, iluminando o berço com uma delicadeza quase poética. Aproximei o rosto e senti o cheirinho de bebê saudável, quente, vivo. Encostei minha mão sobre a dele e sussurrei: "Você venceu, meu pequeno. E eu venci com você." Saí do quarto apagando a luz com um sorriso. Pela primeira vez em muito tempo, me deitei com o coração leve. Talvez o pior já tivesse passado. Ou talvez a vida estivesse só começando a devolver o que tirou. A semana seguinte começou com um ar diferente, como se cada dia estivesse trazendo uma parte nova da cura. A mansão, que antes parecia gigante e vazia, agora tinha sons que preenchiam os espaços. O riso leve do Miguel, o café borbulhando na cozinha, o som da porta abrindo e fechando sem tensão. Eu acordava cedo, mas não por medo, por cuidado. Era outro sentimento. Uma vontade de continuar fazendo a diferença na vida daquele menino que, sem entender nada, tinha me transformado também. Naquela manhã, preparei a mamadeira e fui até o quarto. Miguel estava acordado, mexendo as mãos como quem tenta alcançar o sol que entrava pela janela. Peguei ele no colo e senti o cheirinho de bebê saudável, quente, cheio de vida. A cada olhar que ele me dava, eu via reconhecimento, como se ele soubesse que eu tinha sido o escudo dele quando ninguém mais tinha coragem de ver. E isso me dava uma força que eu nunca imaginei ter. Era estranho, mas eu sentia que meu coração tinha criado raízes naquele quarto. Depois do café, desci para organizar algumas coisas. A campainha tocou. Era o delegado, dessa vez sem pressa, sem tensão, com uma expressão mais leve. Ele veio trazer a notícia que eu nem sabia que esperava. O juiz tinha finalizado o parecer sobre a guarda provisória do Miguel. "Ele está seguro", ele disse, me entregando um envelope. Mas antes que eu abrisse, o delegado completou: "E parte disso é mérito seu." Meu peito se apertou. Receber reconhecimento assim não era comum na minha vida. Eu tive que respirar fundo para segurar as lágrimas. Quando seu Augusto chegou, abrimos o envelope juntos. O parecer dizia que Miguel ficaria sob guarda do próprio pai, mas com supervisão constante da assistente social, e com recomendação explícita de que eu permanecesse como cuidadora principal. O juiz descreveu meu papel como essencial para a sobrevivência da criança. Eu li aquilo várias vezes sem acreditar. Era como se finalmente alguém tivesse enxergado o meu valor sem reduzir minha história à palavra faxineira. Pela primeira vez, me senti grande. Naquele mesmo dia, recebi uma ligação inesperada. Era a Mariana, a babá que tinha ajudado sem saber no plano da Lorena. Ela chorava do outro lado da linha, dizendo que a consciência estava pesando, que tinha pedido para colaborar com a investigação, que queria reconstruir a vida. Não era um pedido de desculpa perfeito, mas era sincero, e eu sabia que perdoar era o único caminho que realmente me libertaria de tudo. "Faça o certo daqui para frente", eu respondi. "E isso já será o bastante." A vida cobra caro, mas também devolve chance. À tarde, sentei com Miguel no jardim, como sempre fazia quando queria que ele sentisse o mundo sem perigo. O vento soprava leve e o cheiro das flores recém-regadas deixava o ar fresco. Olhei para ele e imaginei o futuro. Passos firmes, risadas altas, correria pela grama. A vida é feita de começos, e eu sabia que o dele estava finalmente começando de verdade. O trauma não some de uma vez, mas a esperança cresce rápido em solo fértil. Mais tarde, seu Augusto me chamou até o escritório. Ele estava sério,
mas não daquele jeito carregado de antes. Ele me entregou uma pasta, e dentro havia um documento de contratação permanente, com direitos, salário digno, plano de saúde e tudo o que eu nunca tive. Eu quero fazer isso direito, ele disse. Você agora faz parte da família. Essas palavras bateram forte no meu coração. Não por vaidade, mas por reconhecimento. Eu não era mais invisível. Eu era alguém que tinha mudado um destino inteiro. Quando a noite caiu, sentei no chão do quarto do Miguel, como fazia todas as noites, e fiquei observando ele dormir. O sono dele agora era profundo, tranquilo, sem o peso da dor. Passei a mão no cobertor e senti uma paz tão grande que parecia até música. Fechei os olhos e respirei fundo, agradecendo por tudo, até pelos medos, pelas fugas, pelos choros silenciosos. Tudo isso me trouxe até aqui, até essa noite calma, até essa criança que agora respirava alívio. Antes de dormir, caminhei pelo corredor que um dia me assustou tanto. A cada passo, lembrava de uma parte dessa jornada. O leite adulterado, o motorista cúmplice, os sussurros atrás das portas, o plano de sequestro, o testamento falso, a justiça revelada. Era como rever um filme que quase acabou mal, mas que encontrou um final justo. Parei no meio do corredor e encostei a mão na parede, sentindo a textura fria do papel. Fechei os olhos e deixei uma última lágrima cair, não de dor, mas de cura. Quando finalmente me deitei, senti o corpo afrouxar pela primeira vez em semanas. O silêncio da noite não me assustava mais, me acolhia. A verdade tinha pulsado tão forte dentro daquela casa que expulsou até as sombras mais antigas. E ali, deitada na minha cama simples, percebi algo que mudou tudo. Eu não salvei só o Miguel. Ele me salvou também. Porque às vezes, quando a gente estende a mão para alguém no escuro, descobre que é a própria alma que volta a enxergar a luz. Eu sempre acreditei que a vida dá um jeito de mostrar quem a gente realmente é. Mas nunca imaginei que seria através de um bebê lutando pela própria sobrevivência. Quando olho para trás, vejo que cada detalhe, cada mamadeira adulterada, cada porta entreaberta, cada choro fraco, era um chamado. Um pedido silencioso para que alguém enxergasse o que o mundo inteiro fingia não ver. E no fim, não fui eu que salvei o Miguel. Foi ele que me ensinou que coragem não nasce do tamanho da pessoa, mas do tamanho do amor. E talvez seja esse o recado que eu quero deixar para você que me ouviu até aqui. Às vezes a gente acha que é pequeno demais para mudar alguma coisa, mas a verdade é que uma única atitude, um passo, uma escolha, um olhar atento, pode virar o destino de alguém. E quando a verdade chega, não chega sozinha. Ela traz luz, traz justiça e traz cura. Agora eu quero saber de você. Em qual momento dessa história o seu coração disparou mais? Foi quando eu enfrentei o motorista? Quando mostrei as provas para o pai? Ou quando o Miguel finalmente voltou a sorrir? Escreve aqui nos comentários, eu amo ler o que vocês sentem. E se essa história tocou seu coração de algum jeito? Se te fez lembrar de alguém, ou te lembrou que o bem sempre encontra um caminho, então curte o vídeo, envia para alguém que precisa acreditar nisso e se inscreve no canal. Cada inscrição sua me ajuda a continuar contando histórias que abraçam, que rasgam, que curam, histórias que a gente carrega para a vida. E fica comigo, porque eu ainda tenho muitas histórias reais para te contar. Histórias que mostram que, mesmo no meio do caos, sempre existe uma mão estendida e um milagre esperando para acontecer.